Saudações, irmãos, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje, nesse vídeo, eu irei analisar alguns partidos da esquerda radical e qual a posição desses partidos em relação ao combate ao crime, em relação à criminalidade. Um problema tão grave que flagela o Brasil há muito tempo. Eu quero saber qual é a posição desses partidos e se eles realmente defendem criminosos. Há uma acusação recorrente de que esses partidos defendem criminosos, então vamos ver o que eles mesmos escrevem em relação a isso. Eu separei aqui o documento do 17º Congresso do PCBR, o mais novo partido comunista no Brasil atualmente, para a gente ver juntos o que é que eles falam sobre essa questão. Então, eu dei uma lida rápida nesse documento e se nós formos na página 48, nós vamos ver os tópicos e algumas propostas que eles defendem. Vamos dar uma olhada. Olha aqui, ó. Redução da jornada de trabalho para o limite de 30 horas. Não sei como é que eles vão conseguir fazer isso. Descanso semanal obrigatório de pelo menos 3 dias. 3 dias a 4 trabalhados. Olha só que maravilha, hein? Unificação de todas as contratações e formas de assalariamento do trabalho no setor privado sob o regime da CLT, inclusive PJs. Todo mundo vai virar CLT. Fim do banco de horas. Proibição da demissão sem justa causa, assegurando a estabilidade do emprego para todos os trabalhadores. Bom, mas espera aí, e se um funcionário cometer uma falta muito grave no trabalho, ele roubar, ele agredir um colega, se ele faltar muito sem justificar, a empresa não pode demitir sem justa causa? Isso, hein? Aumento do salário mínimo para o nível capaz de sustentar, igualdade salarial, ampliação da licença parental para 395 dias. Um casal tem filhos, eles ficam um ano em casa, é isso mesmo? Proibição de todas as formas de exploração. Não, não é isso que eu quero ver. Eu quero ver em relação ao crime. Tá mais para baixo, quer ver? Nomeação de um número suficiente de inspetores laborais eleitos pelos trabalhadores para todos os ramos da economia. Realização de uma reforma na Previdência Social. Não. O mais amplo direito da classe trabalhadora à organização, à greve, elaboração de suas exigências. Nenhum acordo coletivo sindical poderá ser objeto de uma... Não, não é isso aqui que eu quero ver. Expropriação e nacionalização de todas as terras rurais e urbanas. Demarcação e titulação de terras indígenas. A abolição de todos os impostos indiretos sobre o consumo popular. Medidas muito radicais, não? Aqui, ó. A anistia das dívidas bancárias de todos os trabalhadores e pequenos proprietários. Cara, esses caras vivem em que planeta, mano? Supressão da dívida pública. O Brasil vai dar calote na dívida pública? Puxa vida, meu. Moratória que na Argentina fez? Construção, reabilitação, destinação funcional de edificações que não cumpram sua função social para moradias. Ah, e até aí tudo bem, né? Eu concordo com isso. Estabelecimento de uma transição agroecológica. Não é isso que eu quero ver. Descriminalização e legalização do aborto. Aqui, ó. É isso que eu queria mostrar para vocês. Ponto 13. Olha o que esses malucos defendem. Olha o que esses malucos defendem. Promover o desencarceramento de toda a população carcerária. Que maravilha, hein?
toda a população carcerária será libertada. Será libertada da prisão. Quem, quem que escreveu isso aqui, hein? Quem foi que escreveu isso? Eu vi isso, cara, é inacreditável. Essa postura que esses caras têm é inacreditável, injustificável, irresponsável. E eu não entendo, eu realmente não entendo o que se passa na cabeça para eles escreverem algo assim. Promover o desencarceramento de toda a população carcerária, a descriminalização e legalização de todas as drogas e fim da guerra aos pobres e à população preta. A produção e a distribuição de substâncias psicoativas deve estar sob controle público e o uso problemático deve ser tratado como questão de saúde pública. Peraí, então. Então a gente vai libertar todos os prisioneiros do Brasil, os criminosos, assassinos, pessoas que cometeram esses crimes horríveis, sequestradores, estupradores, traficantes. E o Estado brasileiro, com o dinheiro dos nossos impostos, vai produzir drogas, né? Porque aqui está escrito substâncias psicoativas, e irá distribuir para as pessoas. É inacreditável, cara. Tá vendo como esses caras são? Tá vendo como essa, esse estereótipo que a direita faz em relação à esquerda radical não é tão estereótipo assim? Esses caras realmente defendem essa merda? É que o Brasil é um país tranquilo, né? A gente quase não tem problema com crime. Então vamos logo liberar os caras que estão presos, já que a gente não consegue combater eles mesmo. Olha aqui, ó, 14. Abertura do espaço prisional para toda a comunidade e familiares de pessoas presas. O direito de visita deve ser pleno e assegurado. Olha que legal, para facilitar o contrabando de drogas dentro das cadeias. Proibição. Olha, mas vai ter cadeia? Eles não tinham proposto o desencarceramento total? Não entendi. Proibição do ingresso de novos detentos em unidades prisionais sem vagas disponíveis. Então faz o que com esses novos detentos? Não prende? Reestruturação da segurança pública e da política criminal, bem como do sistema de justiça em uma perspectiva antipunitivista rumo ao abolicionismo penal. Mais antipunitivista do que nós temos? Cara, que planeta esses caras vivem? Parece que eles não vivem num dos países mais perigosos do mundo, porque o Brasil é super tranquilo, super de boa, né? Aqui não tem crime direito, aqui a gente não tem problema com droga, e aqui ninguém morre, né? A gente consegue sair à noite tranquilamente, ninguém tem medo de sair à noite, ninguém tem medo de ser furtado. São Paulo, Rio de Janeiro, super tranquilo, Rio de Janeiro. Você pode visitar sem medo, você pode pegar seu carro e explorar a cidade tranquilamente, que nada vai te acontecer. Vocês são doentes, cara. Quem escreveu isso aqui? Olha aqui, ó, 16. Desmilitarização do aparato de segurança pública. Não é possível. O fim da polícia militar, claro, né, que vai. E a completa reestruturação de todo o contingente armado sob controle do Estado, assegurando a mais ampla participação popular na segurança pública, com treinamento e armamento organizado de todo o povo, sob controle comunitário e democrático direto. Olha que legal, então você vai fazer um desencarceramento em massa, você vai adotar o antipunitivismo e uma legislação antipunitivista rumo ao abolicionismo penal. Depois você vai acabar com a polícia militar e você vai dar treinamento e armamento para o povo.
e vai falar se vira. Por que não entrega logo o país para esses criminosos logo? Escreve assim, ó: entregar o Brasil para os grupos criminosos organizados. É mais fácil. Agora vocês escrevem essa, 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 esse ultraje aqui. E aí depois, quando as pessoas ficam falando, os comunistas defendem bandido, eles reclamam, mas é verdade mesmo. Olha isso aqui que vocês escreveram, cara. Resoluções do 17º Congresso. Pô, depois de tantos congressos, vocês ainda não conseguiram entender que o problema do Brasil em relação ao crime não vai se resolver com leis brandas e coisas assim? Cara, vocês. Eu queria mostrar isso, eu queria que muita gente visse isso, porque eu vi isso meio que por acaso, né? Eu tava lendo por curiosidade há uns dias atrás e eu me deparei com isso aqui: desencarceramento de toda a população carcerária. Como é que é possível um negócio desse? Esses caras vivem no mesmo país que eu? Aqui, ó. 18. O direito de livre associação e greve para os praças das Forças Armadas. Claro, porque isso só vai levar a coisa boa, né? Vocês não estudaram o que acontecia no Brasil no começo da República? Garanta a greve para os militares, aí você vai ver o que acontece. É passeata de militar na rua, é instabilidade o tempo todo, é militar querendo dar golpe, é militar que teve um reajuste salarial menor do que ele gostaria, aí por isso ele já vai fazer greve, ele já vai fazer piquete, ele já vai vai bloquear a estrada, vai fazer o escarcéu aqui. Porque os militares brasileiros, eles são bem quietinhos, bem constitucionais, né? Ainda você quer dar greve para esses caras. Esses caras, eles não têm nenhuma noção de como é governar um país, da dificuldade que é governar um país, e nem da própria história brasileira, porque a princípio, no começo da República, os militares tinham direitos políticos plenos. E isso só causou confusão e instabilidade para o regime republicano que estava nascendo. Sabe, havia um jacobinismo nas Forças Armadas brasileiras no começo do século XX que atrapalhou muito o estabelecimento de uma estabilidade política no Brasil. Você colocar greve, você permitir que o militar faça greve, que o militar faça política, é a antessala da guerra civil. Vocês não sabiam disso? O militar não pode fazer greve por uma razão muito simples, porque ele tem a arma na mão. É por isso que o militar não pode participar de política. Porque o cara tem a arma na mão. Aí vai um quartel, entra em greve porque, sei lá, por um motivo qualquer. Aí outro quartel é contra. Pronto, os caras começam a se matar. Puta que. Aí fica nessa. Aí é aqui, é nesse tom, as propostas do PCBR. Então eu gostaria de saber dos líderes do PCBR o que é que eles acham disso aqui. Se eles realmente concordam com isso, porque vai ver que eles nem sabem, vai ver que eles nem saibam que isso aqui foi escrito, né? Pode ser que isso aqui seja porra louquice de militante e eles não estão cientes. O Jones Manuel, o que é que você acha disso? Gabriel Landi, Gabriel Lazari, Caio Fato, vocês são do PCBR, o que é que vocês acham disso? Acho que vocês deveriam falar um pouco sobre isso. E nenhuma proposta para combater a criminalidade, para combater o furto, para combater o roubo, para combater não, o tráfico de drogas não, porque eles não querem combater isso, né? Para combater o crime. Cadê? Não tem. Eles falam de tudo, ó. Eles falam sobre o programa nuclear,
Eles falam sobre reforma agrária, ele fala que militar tem que fazer greve. Mas falar sobre o crime, que é um dos grandes flagelos do Brasil atualmente, os caras não dão um pio. E quando vão falar isso, fala besteira. Defende o desencarceramento. Vocês estão malucos? Pô? Esses caras são loucos. Aí você vai ver, não, é que o PCBR ele só tem garoto, né? Os caras estão em outra vibe. Vamos para outro partido? Vamos ver aqui, ó. Unidade Popular, UP, que é também um partido da esquerda radical. O UP era o antigo PCR, Partido Comunista Revolucionário, e se transformou na UP. Programa Nacional do Partido. Vamos dar uma lida aqui. Controle social de todos os monopólios e consórcios capitalistas e dos meios de produção de setores estratégicos da economia. Planificação da economia para atender às necessidades da população e acabar com as desigualdades regionais e sociais. Ok, uma socialização da economia, é isso que o socialismo defende. Até aí, nenhuma surpresa. Nacionalização do sistema bancário, controle popular do sistema financeiro, fim da expoliação imperialista, reestatização das estatais privatizadas. Isso eu concordo. Fim dos leilões do petróleo, revisão das concessões dos portos, aeroportos e estradas brasileiras entregues a empresas privadas. Isso aqui eu concordo totalmente. Garantia de emprego e trabalho para todas as pessoas adultas capazes de trabalhar. Proibição da exploração do trabalho infantil. Ok. Reforma agrária popular. Nacionalização da terra e fim do monopólio privado da terra. Tem que ver como é que vai ser feita essa reforma agrária. Anulação dos impostos distorcidos cobrados do povo. Imposto sobre as grandes fortunas e progressivo. Quem ganha mais, paga mais. Justo. Estatização de todos os meios de transporte coletivo. Justo. Educação pública e gratuita para todos. Ok. Democratização dos meios de comunicação com a socialização de todos os grandes canais de televisão, jornais e rádios. Garantia a todos os cidadãos de acesso aos meios de comunicação. Ah, não, isso eu não concordo, não. Por que tem que nacionalizar um canal ou um jornal privado? Deixa os caras falarem o que quiserem. Ampla liberdade de expressão e organização para os trabalhadores e o povo. Justiça. Juízes e tribunais eleitos pelo povo. Tudo para dar errado. Fim da discriminação das mulheres. Direitos iguais. Já temos isso. Do ponto de vista da lei, né? Fim de qualquer discriminação religiosa, de raça ou sexo. Também já temos isso. Defesa e proteção do meio ambiente e da natureza. Legal. Proibição da destruição de florestas, estabelecimento do controle popular sobre a Amazônia e expulsão de todos os monopólios estrangeiros da região. Eu concordo com a defesa e a proteção do meio ambiente, ela deve ser feita mesmo, mas eu não concordo com o estabelecimento do controle popular sobre a Amazônia. Porque se você fizer um estabelecimento de controle popular, a Amazônia será devastada. Porque a conservação do meio ambiente não é uma pauta popular. Continuemos. Demarcação e posse imediata de todas as terras indígenas, garantia de saúde pública e gratuita para todos, defesa e incentivo à cultura nacional e popular. Tem nada sobre o crime, cara. Nada. Parece que o Brasil é a Suíça, é a Noruega. Ninguém sofre com crime aqui, ninguém foi roubado. Jornada de trabalho, redução para 6 horas para todos os trabalhadores e aumento geral dos salários. É fácil falar, difícil fazer, né? Estabelecimento de lei garantindo um descanso em dias festivos. Garantia de moradia digna. Julgamento, prisão e confisco dos bens de todos os corruptos. Justo. Apoio à luta de todos os povos e países pela libertação da dominação capitalista. Pelo fim da polícia militar.
Ele não fala nada sobre combate ao crime, não fala nada sobre polícia. E quando fala é para pedir o fim da polícia. Claro, porque o Brasil já vive esse flagelo de criminalidade. Vamos acabar com a polícia logo, entregar logo para essas organizações criminosas que já tem mais de dezenas de organizações criminosas no Brasil. A gente acaba com a polícia militar para facilitar logo a vida deles e evitar conflitos desnecessários. Vamos entregar logo o país para eles. Campada de punição exemplar para os torturadores e assassinos da ditadura. Revisão imediata da lei da anistia, todo apoio aos... E cadê proposta de aumentar a repressão ao crime? Onde é que está? Aqui tem de tudo. Tem de socialização dos meios de produção, nacionalização de tudo, da mídia, da terra, dos transportes, de tudo. Cadê a repressão ao crime? Cadê a repressão ao crime? Uma das necessidades, uma das pautas mais urgentes do Brasil há muito tempo e vocês não falam nada. Aí depois reclama que as pessoas ficam associando a esquerda à criminalidade, aos bandidos. Parece que elas têm razão. Ó, não tem, cara. E o que é engraçado, pô, o que a União Soviética fazia com seus criminosos? Pô, o que a União Soviética fazia com seus criminosos faria o Bukele do El Salvador parecer um coroinha. E vocês ficam nessa bunda molice para combater o crime? Se inspirem na União Soviética e defendam a repressão ao crime. Aí sim vocês vão começar a ser levados um pouco mais a sério pela população. A população não quer que ninguém passe a mão na cabeça de criminoso, não, quer repressão. Onde é que tem revogação? Vocês querem revogar um monte de coisa. Cadê a revogação da saidinha? Revogação da progressão de pena? Revogação da audiência de custódia? Revogação da da pena? A prisão perpétua? A pena de morte? Vocês não são comunistas? Então defendam a pena de morte para criminoso. Estão com medo? Cadê? O crime não era uma degeneração burguesa? Vocês mudaram de ideia, pô? É brincadeira que esses caras fazem, meu. Vamos continuar. Ó, PSOL. Não, o PSOL com certeza não vai ter proposta nenhuma também. PSOL, ó, defesa de nações. Cadê as propostas? Abaixo o arroz nos salários, reforma agrária, as mesmas coisas de sempre. Reforma urbana, inverter radicalmente os gastos públicos da saúde, né? Ruptura com o FMI, não ao pagamento da dívida externa. Nós não temos mais dívida externa. Esse texto deve ser antigo. É antigo mesmo, tá falando da ALCA. Abaixo as privatizações e estatização das empresas privatizadas. Isso eu concordo. Confisco dos bens e prisão dos corruptos e sonegadores. Concordo. E eu concordo com o confisco dos bens e prisão dos corruptos e sonegadores. Mas eles não fizeram isso quando os corruptos da esquerda foram presos. Não defenderam essa pauta. Contra a burocracia sindical, democratização dos meios de comunicação, contra a insegurança e pelo direito à vida. Vamos ver. O Estado brasileiro não garante o mais elementar direito à vida e à segurança, é verdade. As instituições que, segundo a Constituição e as leis, servem para proteger o povo, estão infestadas de máfias e corruptos. A corrupção policial é avalizada pelo Poder Judiciário, que é protegido pelo poder político. É preciso desmantelar toda essa estrutura se queremos o mínimo de segurança. É fundamental a democratização das forças policiais e, em particular, do Exército.
com direito à livre organização política das tropas, com direito das tropas de elegerem seus próprios comandantes, com direito de promoção, sem limites para baixa oficialidade. Que coisa. A mesma coisa que nós vimos lá no, no, na, no programa do PCPR. Dar direitos políticos para o exército. Faz isso. Faz isso para você ver. Você vai dar direito político para soldados? Vai dar direito político para militar? Deixa militar se filiar ao partido. Deixa militar fazer greve. Deixa. Depois você vai ter um golpe a cada 6 meses. Isso aqui vai ficar pior do que a Bolívia, que teve dezenas de golpes durante a sua história. Dá liberdade pro exército brasileiro fazer política para você ver o que acontece com esse país. Esses caras vivem em outra galáxia. Eu achei que eles iam falar sobre o crime aqui, não. Eles falam contra a polícia, pelo fim da polícia, democratização da polícia. Pelo amor de Deus, cara. As Forças Armadas não podem ser democráticas do ponto de vista político, eleitoral. Eles não podem eleger seus comandantes. Porque quando você está em guerra, né? A dinâmica é outra. Você precisa dar uma ordem, essa ordem precisa ser obedecida. Imagina. Combate ao racismo, emancipação das mulheres. Deixa eu ajeitar aqui. Defesa das minorias. Nada contra o crime. A importância das tarefas. Tá, e aqui está repetindo o texto. O texto é duplicado, ele se repete. Então, a gente viu que o PSOL também não defende nenhuma medida contra a criminalidade. Vocês viram aí. A única vez que eles falam sobre isso é para defender a democratização das Forças Armadas, a democratização da polícia e o desmantelo dessas hierarquias militares. Será que tem mais? Vamos continuar. Eu separei aqui PCO, o Partido da Causa Operária, também da esquerda radical. Vamos ver onde é que está o estatuto. Estatuto do PCO não, o programa, textos programáticos. Será que é aqui? Textos programáticos, não tem nada. Contato, campanhas, textos políticos e sociais. Conheça aqui a posição do PCO sobre os mais diversos temas políticos e sociais. Vamos lá. Algo sobre o crime, né? Aborto, alistamento, armamento, bandeirantismo. Nossa, que engraçado, né? O que é que o Bandeirantes tem a ver com as discussões atuais? Uma discussão teórica, histórica, e o PCO, ele, 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 ele trata como se fosse um grande tema. Aborto, alistamento, armamento, bandeirantismo. Vamos ver o que é que ele fala sobre o bandeirantismo. Bandeirantismo. Para o Partido da Casa Operária, o bandeirantismo foi um fator de progresso. Meu Deus. Por progresso, estamos falando do ponto de vista do marxismo, isto é, do desenvolvimento das forças produtivas. Tá, porque os bandeirantes que não sabiam ler e escrever, eles desenvolveram muito as forças produtivas, né? Estabeleceram fábricas, colocaram os índios para trabalhar nas fábricas. É brincadeira esses caras. O bandeirantismo foi um período importante da história do Brasil por causa de sua contribuição para a expansão territorial e econômica do país. Já viu que coisa estranha, né? Os bandeirantes foram os grandíssimos filhas da puta da nossa história. Eles eram totalmente movidos pela mais mesquinha e ávida ganância. Desbravavam os interiores em busca de ouro, e quando não achavam ouro se contentavam com índios, com as índias, melhor dizendo. Matavam os índios e ficavam com as índias. Isso as crianças forçavam elas a percorrer, a marchar por quilômetros
dentro desse país vastíssimo, muitas morriam no processo. Na verdade, os bandeirantes foram os grandes responsáveis pela hecatombe demográfica, pelo grande genocídio indígena que ocorreu no Brasil. E o PCO, que se diz um partido de esquerda, defendendo esses caras, sabe Deus por quê, né? Armamento, o que é que eles defendem em armamento? Ops. Vamos ver o que o PCO fala sobre armamento. O Partido da Causa Operária, conforme manda a tradição revolucionária e mesmo democrática, defende o armamento de toda a população trabalhadora. Olha que delícia. Isso por uma razão muito simples. Qualquer direito social, econômico, político, democrático só pode ser defendido de um ataque se existirem meios respectivos para tal defesa. Então, peraí. Quer dizer que todo mundo deve ter o direito de se armar. Vai virar um bang bang isso aqui. E se por alguma razão alguma parcela da sociedade achar que seus direitos estão sendo ameaçados, elas devem ter o direito de se defender pela via armada. Vamos supor que a gente queira, eu sei lá, taxar um certo setor econômico ou aumentar a tributação para os mais ricos. Se eles quiserem, eles vão poder se defender com armas na mão? É isso, pessoal? Porque é mais ou menos isso que você está dizendo aqui. Ou você acha que só a população mais pobre vai se armar? Porque a população mais pobre tem dinheiro sobrando para comprar armas que são muito baratas. E os ricos não vão criar seus exércitos particulares, suas milícias pessoais e utilizar essas milícias para se voltarem contra os trabalhadores, como sempre fizeram. Ai, ai. É tão estranho isso, né? Vamos continuar. Casamento homossexual, drogas, fim da polícia, como sempre, né? Fim da polícia. Cadê combate ao crime? Cadê? Combate ao crime. Pena de morte, vamos ver. Eles não vão ser contra a pena de morte. Eles são trotskistas, né? Trotsky não era contra a pena de morte. Uma das principais bandeiras da extrema-direita brasileira é a defesa da pena de morte, traduzida no folclórico bandido bom é bandido morto. O que foi, dentre tantas outras políticas da direita nacional, uma importação escancarada do que defende a direita mais forte do mundo, a norte-americana. Será? Acho que não. Acho que essa característica do brasileiro de pedir que o bandido bom é bandido morto é porque o povo vê que o Estado brasileiro não está dando conta, o Estado brasileiro está perdendo a guerra para o crime, e quanto mais o povo vê que a sua vida está sendo mais e mais afetada pela proliferação de grupos criminosos, mais ele tende a apoiar medidas radicais e violentas para combater isso. Isso não tem nada a ver com importação de pautas da direita americana. Isso é um problema bem nosso mesmo. No Brasil, a pena de morte não prosperou. Infelizmente, né, querido? Afinal, não estamos nessa situação à toa. Nem mesmo a prisão perpétua, que junto à pena de morte são duas medidas de grande propaganda da direita americana. Claro que não. A pena de morte no Brasil, nos Estados Unidos já não acontece mais há quantos anos? Um regime burguês jamais deveria ter autorização para matar quem quer que fosse. Bom, mas os criminosos têm autorização para matar quem quer que eles queiram. Porque a polícia não consegue desvendar nem 7%, 8%, né? Essa é a taxa, algo assim. O mínimo, o máximo que a polícia consegue desvendar é 8% dos homicídios. Então, se os criminosos podem nos matar, por que o Estado brasileiro não pode matar eles?
E é muito engraçado. Vocês são marxistas, né? Defendem Lenin, defendem Trotsky, alguns defendem Stalin, vocês não, do PCO não, mas outros que nós vemos aqui defendem Stalin. O que é que esses comunistas fizeram com a família Romanov, que foi executada a mando de Lenin? O Nicolau, a sua esposa, suas crianças, que eram 4 meninas e um garotinho. Quatro, todos crianças, né? A mais velha tinha 21 anos, né? 21, 19. 18. O que é que eles fizeram? Eles prenderam? Eles usaram essas medidas antipunitivistas e de desencarceramento? Não, eles executaram elas. E qual foi o crime da Anastácia, da, da Maria, né? Enfim, das irmãs do garotinho lá, das filhas do Nicolau? Que crimes elas cometeram? Que crime aquela criança cometeu? Então, os comunistas, eles matam seus inimigos. Mas a polícia não pode matar criminoso. É uma lógica que eu não entendo, sinceramente não entendo. Aí ficam aí, não, somos contra a pena de morte. É nada. Não é contra a pena de morte coisa nenhuma. Prisão perpétua. Ah, são contra, né? Os caras não querem prender ninguém? Ah lá, o PCO é contra a prisão perpétua, não falei? A pessoa que é condenada à prisão perpétua perde permanentemente o direito à liberdade. O sentenciado é encarcerado até a chegada de sua morte. A ideia é essa, né? Em alguns países, há mecanismo para o condenado pleitear o direito à liberdade condicional, mas ainda assim o mesmo fica submetido a restrições irrevogáveis no que se refere ao convívio social. Meu amigo, se você fez por merecer, né, o que é que eu posso fazer? Para você ser condenado à prisão perpétua, você tem que fazer cometer um crime muito grave. Em países que têm prisão perpétua, porque no Brasil você tem que ser muito tapado, até para ser preso, você tem que ser muito tapado. Né? Quantos casos a gente vê de criminosos que cometeram crimes de assassinatos, de tráfico, de sequestro, saíram e cometeram mais crimes? Do ponto de vista humano, a privação da liberdade constitui uma violência muito grande, que deveria ser aplicada como último recurso diante de comportamentos extremamente sociais, que acontece o tempo todo no Brasil. Acontece o tempo todo no Brasil, em todas as regiões brasileiras. A prisão perpétua nada mais é do que uma forma de tortura permanente, a depender do tratamento. Pode-se dizer que a pena de morte seria até menos brutal que impor um sofrimento até o último dia de vida da pessoa condenada. Ah, paciência, cara. Paciência. Se é uma tortura, se não é tortura, se o cara tá chateado que vai ficar o resto da vida na cadeia, o problema é dele. O problema é dele. O cara cometeu crime porque quis. Ninguém obrigou o cara a cometer crime. Cadê? Por que vocês não defendem nenhuma medida mais enérgica contra a criminalidade, sendo que os regimes socialistas, historicamente, foram tão repressivos em relação a crime, à criminalidade? Veja o que a China faz com seus criminosos. Veja o que a União Soviética fez com seus criminosos. Veja o que Cuba fez com seus criminosos. Vai lá traficar drogas em Cuba. Vai lá cometer um assassinato em Cuba. Vai lá. Vai lá matar alguém. Vai lá cometer estelionato. Tente. Tente fazer esse tipo de coisa lá para você ver o que acontece. Agora os socialistas brasileiros parece que esqueceram dessa parte, que foi fundamental na história do socialismo real, mas eles renegam, eles rejeitam, eles não querem saber disso. E a pergunta é por quê? Por que que eles não querem saber? Ninguém quer saber. Ninguém da esquerda radical quer saber. E talvez até da esquerda mais moderada também, com algumas exceções, né? Quando nós vemos o PT, ele também não tem um discurso muito duro em relação ao crime. Embora alguns nomes do PT já perceberam que isso é um erro, sobretudo o PT da Bahia, né, que tem uma postura bem repressiva e dura contra o crime.
Tá certo. Ninguém aguenta mais esses caras. Quem aguenta esses caras, pô? Reforma agrária, salário mínimo. Nada sobre a criminalidade. Cadê tráfico de drogas? Cadê tráfico de armas? Cadê sequestro? Cadê assassinato? Cadê garimpo ilegal? Cadê estelionato, que é o que mais tem? A quantidade de gente sofrendo golpe. Gente sendo hackeada, perdendo suas economias de uma vida inteira. Gente entrando em link dessa garotada aí que faz TI, não consegue vaga. Aí vira tudo estelionato, vira tudo hacker. Cadê que vocês falam sobre tudo aqui? Até sobre os bandeirantes vocês falaram. Até sobre os bandeirantes vocês falaram, coisa que ninguém perguntou. Aí para falar sobre a criminalidade, que é o problema número 1 do Brasil atual, já é o problema número 1 do Brasil há muito tempo, vocês não falam nada. Nem o PCO, nem o PSOL, nem a UP, nem o PCBR, que é um bando de lunático que defende o desencarceramento. Aí complica. Aí não tem como defender mesmo. Aí não tem como defender mesmo. A gente vai fazer o quê? Gente, assim não dá. Olha aqui, cara. Ô, Rui Costa Pimenta. Isso é inacreditável. Vocês não nasceram ontem. Veja o que está acontecendo no Brasil. O Brasil está perdendo a guerra para o crime. O Brasil está perdendo a guerra para o crime. Até quando a gente vai suportar isso? Esses caras já alteraram tudo. Eles já mudaram a forma como a gente vive. Eles já alteraram nossa rotina. A gente não sai mais na rua à noite. A gente tem medo de deixar nossas crianças saírem às ruas à noite, nossas mulheres saírem às ruas à noite. A gente não tem medo de sair à rua à noite. A gente nos nega um lazer por medo de ser roubado, por medo de ser morto. Porque o cara te rouba e te mata logo em seguida por puro sadismo. Veja nossas cidades, o horror que é nossas cidades, as nossas casas, que esses portões horrorosos. Até a nossa configuração urbana, esses vagabundos alteraram. Porque a gente não consegue lidar com eles. O Estado brasileiro não consegue lidar com esses caras. Daqui a pouco tempo eles terão drones armados. E aí o que é que vai acontecer quando esse dia chegar? E aí fica uma parte enorme da política brasileira, que é a esquerda, que não fala nada. Não fala nada. E não faz nada também. E esse é um problema não só da esquerda, tá? A direita brasileira, que tem um discurso duro contra o crime, cadê que ela faz alguma coisa? Também não faz. Também não faz. A direita tem maioria no Congresso desde sempre. Cadê que eles fazem uma campanha para aprovar uma série de leis com o intuito de endurecer a legislação penal ou para revogar os privilégios dos presidiários? Saidinha, progressão de pena, visitas íntimas, coisas assim. Cadê que eles fazem? Fazem nada. Agora, para falar sobre gay, para falar sobre banheiro de travesti, para colocar peruca na cabeça e fazer palhaçada no Congresso, aí eles são bons. Para fazer videozinho no TikTok, coisas assim, aí eles servem. Então, assim, nós temos a esquerda que não tá nem aí para isso, e temos a direita brasileira que deveria estar se preocupando com isso, mas também não tá aí, não tá nem aí. Então, o que será de nós? Tá? O que será de nós? Essa é a pergunta que eu gostaria de fazer. E a questão é até quando, né? Enfim, gente, esse foi o vídeo, já tá ficando longo. Eu vou ficando por aqui, tá bom? Obrigado por assistir e até a próxima. Tchau.